Você já sabe que o direito é complexo porque ele é veiculado pela linguagem, né? E a linguagem, pela sua natureza e pelas suas limitações intrínsecas, traz desafios muito contundentes para esse processo de extração de sentidos de um texto que pretende veicular norma jurídica. Eu vou dar um exemplo concreto para mostrar para você como que essa afirmativa é muito verdadeira e mostrar, principalmente, que lidar com complexidade é o feijão com arroz do direito tributário e do direito como um todo. Na legislação de ISS aqui do município do Rio de Janeiro, a gente tem uma alíquota genérica de 5% e temos situações excepcionais que atraem alíquotas reduzidas de 2%, 3%. Um desses exemplos é a situação das clínicas médicas e congêneres que têm infraestrutura de internação. Veja só a literalidade desse dispositivo, e para sua consulta isso está no item 10 do inciso 2º do artigo 33 do Código Tributário Municipal. Ele diz o seguinte: aplica-se essa alíquota de 2%, reduzida, portanto, aos serviços de saúde de assistência médica do subitem 4.03 da lista do artigo 8º, prestados por hospitais, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros e clínicas, todos aptos a efetuar internações. E é esse finalzinho, né, da disposição que causa um certo rebuliço. Afinal, o que é a aptidão para internar? O que significa isso? Qual é a exigência que essa disposição, afinal, traz para que seja aplicável a alíquota reduzida de 2%? Cara, olha só o nível da complexidade. Será que basta um leito para que um contribuinte, que a clínica médica, seja considerado apto a internar? Ou será que, para além desse leito, existem determinados aparelhos que são tidos por essenciais para que seja vislumbrada a infraestrutura de internação? E se determinados aparelhos em específico são exigidos, será que não existe variação desse aparato em função da variação da própria especialidade dessa clínica? Porque, né, a medicina é plural. E mais do que isso, será que dentro desse conceito de aptidão para internar estão contempladas condições de higiene e de conforto? Porque se sim, então serviços de hotelaria também estão dentro dessa locução. E se a gente admite que serviços de hotelaria estão dentro dessa locução, qual nível, né? Quais serviços de hotelaria? Por exemplo, arrumadeira, serviço de quarto, troca diária de lençóis, café da manhã ou refeições em geral. Que tipos de serviços de hotelaria estão contemplados naquele grupo sem o qual não será possível verificar presente a infraestrutura de internação? É preciso delimitar isso, porque vai haver inevitavelmente uma variação nesse sentido. E ainda tem outra coisa. Imagina que eu, contribuinte, clínica médica, que tenho a infraestrutura de internação, não interno como praxe, por conta da minha especialidade, do serviço em específico que eu presto. Os meus pacientes, como regra, não precisam de internação, mas, excepcionalmente, se alguma coisa acontece, eu tenho a infraestrutura apta a prover ao paciente aquilo. Será que a aptidão para internar excepcionalmente, em caráter emergencial, está contemplada na disposição que garante a aplicação de uma alíquota reduzida de 2% ou está fora? Será que só está garantida a alíquota reduzida para clínicas que operam internações como praxe? E ainda tem uma outra coisa que é um ponto sensível. E se eu garanto pernoite, eu tenho infraestrutura para manter o paciente por uma noite inteira, mas não necessariamente mantenho o cara por mais de 24 horas, por 24 horas ou mais, senão apenas aquele período padrão de pernoite, 8 horas ou pouco menos ou pouco mais do que isso. Isso é o suficiente para caracterizar essa aptidão para internar? Então, sobre isso, a Anvisa tem uma resolução que define internação como a ocupação por um paciente de um leito hospitalar por um período igual ou maior que 24 horas. E o CCM, o Conselho de Contribuintes aqui do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, entende que é aplicável esse conceito definido pela Anvisa de internação para se estipular o alcance dessa previsão normativa da legislação municipal que garante a aplicação de uma alíquota reduzida de 2%. Então, fora dessa definição da Anvisa, inclusive com essa discriminação temporal,
não faria jus, aplicar seria a alíquota de 5%, a alíquota genérica. A gente já tem uma primeira questão, né? Será que pode a legislação municipal, de um tributo municipal, ISS, depender de um ato de uma entidade da administração federal para que seja compreensível o alcance da norma jurídica tributária? Essa resposta não é óbvia, tá? Ela não é fácil, mas é uma pergunta importante. E sobre a posição do CCM, é importante também ser a deferência ao que o TJ já pronunciou a respeito do tema. Tem precedente, por exemplo, garantindo a aplicação da alíquota reduzida de 2% para clínicas que não fazem internações como praxe, mas têm uma infraestrutura apta a internar em caráter emergencial. Então vejam que a habitualidade não é um requisito para o TJ. O aspecto fundamental a ser apreendido da jurisprudência do TJ é o papel das diligências periciais na resolução dessas questões, né, desse tipo de controvérsia. Tem precedente, por exemplo, que reconheceu o direito à aplicação da alíquota de 2% de ISS a clínicas médicas que tinham infraestrutura de internação de acordo com o resultado da perícia e que tinha alguma disparidade com aquela definição restrita da Anvisa. Factualmente, não havia equivalência entre a praxe da clínica e aquilo que era exigido pela Anvisa para que seja vislumbrada uma internação per se, mas foi diagnosticada a infraestrutura de internação, motivo pelo qual seria aplicável a alíquota de 2%. Aí você pode chegar à seguinte conclusão: então qualquer complexidade que exista vai ser sanada com perícia. Pronto, esse é o caminho. Só que não exatamente, né? Porque existe complexidade no processo de interpretação da lei, mas também existe complexidade no processo de qualificação dos fatos. Então, gente, assim, desiste de eliminar a complexidade do seu dia a dia. Reconheça que, na verdade, lidar com complexidade é o cerne da nossa prática.